Diego Amorim, que segue aqui com a gente e traz agora o nosso Conexão Brasília. Aliás, Diego estava falando que esteve em São Paulo aqui acompanhando a campanha, né? Viu muita coisa na semana passada, mas fala-se muito, Diego, num embate entre o Pablo Marçal e a família Bolsonaro. O que é que está ocorrendo? O que a gente pode trazer aqui desse cenário político para o nosso ouvinte? Nonato, essa relação entre o Pablo Marçal e a família Bolsonaro vai ser uma relação cheia de atritos. Tem sido assim desde o início da campanha à Prefeitura de São Paulo aí, eles ensaiaram fazer as pazes, mas nesse fim de semana a coisa azedou de novo, porque o Pablo Marçal, que é candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, ele chegou lá a participar das manifestações do último sábado, 7 de setembro, na Avenida Paulista, que tinha como foco o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas ele chegou no finalzinho, e isso foi interpretado ali pela família do Bolsonaro como uma forma do Pablo Marçal dizer que foi na manifestação, mas também não se envolver muito com a causa. E aí o Bolsonaro foi publicar nas redes sociais um vídeo chamando o Pablo Marçal de arregão, de traidor, de querer fazer palanque às custas dos outros, enfim. Essa confusão entre a família Bolsonaro e o Pablo Marçal envolve uma disputa por poder, envolve uma disputa pelo eleitorado da direita. Não somente na capital paulista, nesse caso das eleições municipais, mas no Brasil inteiro, porque os políticos estão sempre olhando para frente e no caso da política, olhar para frente é olhar para a próxima eleição e a próxima eleição é a eleição presidencial de 2026. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, Nonato, Michele e ouvinte, para esse ponto, é para uma reflexão que eu fiz ontem, pensando um pouquinho sobre essa história do Pablo Marçal e da família Bolsonaro, inclusive peguei o telefone e liguei para um ex-presidente de partido, um ex-ministro, um ex-senador que me pediu reserva, mas a gente trocou uma ideia sobre esse assunto, porque eu quis entender dele se fazia sentido esse meu raciocínio. O raciocínio é o seguinte: antes o sistema, a política, os políticos tradicionais pescavam na sociedade figuras, digamos assim, pitorescas para fazer voto. Eram chamados puxadores de voto. Talvez você ouvinte já tenha escutado esse termo, né? Que é o efeito tiririca nas eleições. Ficou conhecido assim. Ou seja, os políticos, quem estavam ali no poder, aqueles que estavam no comando, viam que tinha ali o tiririca, tinha ali o seu José, a Dona Maria, enfim, pessoas que tinham potencial de voto, iam lá, falavam o seguinte: olha, vem aqui, se filia ao meu partido, você vai ser eleito, você vai ganhar isso, aquilo outro, você vai morar em Brasília, você vai ser deputado, e aí o partido ganha com aquilo, porque aquele deputado, aquela pessoa pitoresca ali, aquele candidato, ganha um monte de votos, muitas vezes nesse voto de protesto que os eleitores davam, né? Vou votar no Tiririca só de protesto, só para zoar aqui, só uma zoeira, como dizem os mais jovens. E aí votava no Tiririca, o Tiririca tinha lá seus milhares, milhões de votos, aquilo puxava um monte de gente do partido também para a Câmara dos Deputados aqui em Brasília. É importante para o presidente de partido, para o cacique político, ter esse camarada eleito, porque também aumenta o bolo do chamado fundo partidário, aquele dinheiro público que abastece os partidos políticos. E eles não temiam essas pessoas, pelo contrário, essas pessoas eram usadas pelo sistema. Vem cá, você vai ser usado por mim, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ter um ganha-ganha e a vida que segue. Agora, Nonato, Michele, ouvinte, o jogo virou. Por quê? Vejam que minimamente interessante. Essas figuras pitorescas, elas ganharam tanta força que agora é o contrário. São elas que estão controlando os políticos tradicionais. É o camarada lá que surge do nada e que ele ganha tanta força e vai ganhando tanto voto que ele está colocando o sistema no bolso, está colocando os chamados políticos tradicionais no bolso. E aí por que isso aconteceu? Não tem muita outra explicação. É a mudança de comunicação de campanha nesse tempo que a gente está vivendo de rede social. Então a comunicação é muito mais rápida. E os políticos antigos estavam acostumados a ter uma história para contar. Olha, eu sou o Diego Amorim, eu nasci lá em Teresina, no Piauí, cheguei a Brasília com 9 anos de idade, aí aqui eu estudei, me formei. Os políticos tradicionais contavam uma história para tentar seduzir o eleitor e ganhar o voto do eleitor. Hoje não tem tempo para contar essa história. Hoje o mundo mudou. Hoje vai chamar a atenção do eleitor quem gritar, quem brigar. Quanto mais escatológico for, quanto mais confronto for,
poucas palavras, coisas de 3 segundos, 5 segundos. Você é comunista, você é fascista, você é não sei o quê, você é ladrão. E aí vem aqui, olha aqui, vou jogar esse computador na sua cara. E aí isso viraliza, isso o cara ganha voto, chama mais atenção e coloca o político tradicional, que está lá de terno e gravata, perfumado, falando em economia e taxa Selic, coloca no bolso, porque as pessoas... Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, até deveria estar dizendo que isso é um horror, mas é isso que a gente está vendo hoje acontecer. E aí, Michele Nonato, o que mais angustia e pode angustiar a gente é que parece ser um caminho até aqui sem volta, sem ponto de retorno. E vai piorar, porque vem a inteligência artificial junto. A gente já está vendo nessa eleição um pouquinho de inteligência artificial sendo usada em alguns vídeos, mas isso vai piorar, é um grande desafio para a justiça eleitoral. Quem não tiver essa pegada de rede social, de filmezinho, de TikTok, de dancinha com a mão em cima da cabeça, não vai conquistar voto. É isso que a gente está vendo. E aí o que a política tradicional vai fazer? Eu perguntei para essa minha fonte que eu conversei ontem. E aí? E vocês? E os políticos tradicionais? Vão fazer o que diante disso? Qual vai ser o futuro da política tradicional? A gente vai ter um monte de... Já que eu citei o nome, agora eu vou ter que repetir. A gente vai ter um monte de tiririca na nova política. Essa vai ser a nova política e os políticos tradicionais vão ficar para trás para sempre. E aí, Michele Nonato, ouvinte, para concluir, a nossa reflexão é a seguinte. Os políticos tradicionais, parte deles vai acabar se adaptando a essas figuras pitorescas que estão sendo pescadas na sociedade, só que agora, ao contrário de serem usadas pelo sistema, estão usando o sistema. Parte desses políticos tradicionais vai ter que se adequar. Ele vai poder chegar lá no camarada e dizer, ô fulano, faz o seguinte, continua fazendo seus videozinhos, continua aí com a sua narrativa lacradora, de confronto, de confusão, bababá, bababá. Eu vou te apoiar, porque eu estou vendo que você pode ganhar, você tem voto. E aí eu fico aqui no background com você no governo, fico aqui nos bastidores, me dá aí 3 secretarias, 4 secretarias e a gente resolve a vida. Você fica fazendo seus filminhos, eu te ajudo a governar, você vai precisar de mim, eu sou um político tradicional, eu conheço o sistema, eu conheço os caminhos aqui da cidade. Então você me dá aqui umas 3, 4 secretarias, me dá um pedaço desse governo e dessa gestão e por aí vai. Agora, o futuro a gente ainda não sabe, Michele Nonato. Ainda é uma relação, ainda hoje, 2024, em que essas figuras pitorescas vão acabar coexistindo com essa política tradicional. Mas será que vai chegar um momento em que essas figuras pitorescas falarão o seguinte, é porque hoje é o seguinte, hoje na campanha é um discurso, política tradicional, vocês são tudo vagabundos, ninguém presta, não sei o que lá. No dia 1º de janeiro, quando toma posse, já está trazendo uns 80% desses políticos que eles chamavam de vagabundo para governar junto com eles, porque o sistema é mais forte. A dúvida é, vai chegar um momento em que essas figuras não precisarão mais do sistema, em que elas serão o próprio sistema? Porque o pitoresco de hoje é o sistema de amanhã. A gente já viu isso em 2018. Jair Bolsonaro, em 2018, que não era outsider coisa alguma, estava no Congresso aqui em Brasília há 27 anos como deputado federal, mas por algum motivo conseguiu se vender como alguém de fora da política. A população brasileira comprou esse discurso, que até hoje eu não consigo entender esse discurso especificamente, como é que compraram o discurso de alguém que é deputado há 27 anos como antipolítica, mas ele foi eleito com esse discurso de antipolítica naquele cenário ali de 2018, mas depois ele já estava no centrão, com PL, com PP, com não sei quem, e já era sistema. Então, hoje quem diz para você que é antipolítica, amanhã vai ser a política. Hoje quem diz para você, eleitor, que é contra o sistema, amanhã vai ser o sistema. E aí essa relação entre figuras pitorescas e o sistema vai ser uma coisa que a gente vai ter que acompanhar ainda, viu, Michele Nonato? Mas eu que gosto de acompanhar isso, assim, enfim, é muito interessante a gente perceber que de fato esse jogo virou. Antes o sistema vinha ali, pegava alguém, vem cá que você vai ser eleito, e hoje é o contrário, é o sistema que está no bolso dessa turma, e isso tem um monte de consequências para a nossa política, Nonato, Michele. Concordo, mas também cabe ao eleitor peneirar, né? Porque tem candidato com proposta, tem candidato bom por aí. Então, o eleitor também tem que se interessar mais pela política, por aquilo que eles estão apresentando e não ficar só no oba-oba
desses candidatos que você citou, né, Diego? Tem que peneirar Exato. bem. Tem. Não ficar só nos 3 segundos do TikTok, né, Nonato? Exato. Como é que é a dancinha? A gente gostou. Eu acho que é assim, É mais ou Michele, menos mas assim, não sei com a mãozinha direito. assim, em volta É só a do- mãozinha aqui, não pode mexer muito, né? Ó, senão você sai do quadro aqui. Sim, É tudo entendi. aqui assim, ó, tudo na mãozinha pertinho do corpo, assim, alguma coisa nesse sentido. Que beleza. Vou treinar mais. Tá bom. Valeu, Diego. Obrigada, Diego, por hoje. Até amanhã. Até amanhã.